Olá! Mais um vídeo da série sobre as contradições de Ellen White. Tudo bem com você? Espero que sim. Tenho, tenho ficado feliz de ver que os vídeos anteriores têm sido visualizados e que você tem gostado. Obrigada a você que assiste. Obrigada também por compartilhar e por comentar aqui no vídeo. Eu fico feliz porque daí eu consigo ver que vocês têm desfrutado desses ensinamentos, né? E eu fico feliz também por poder estar aqui fazendo esses vídeos, porque além de ensinar, né, além de compartilhar, na verdade, além de compartilhar esse conhecimento para vocês, também traz um conhecimento muito grande para mim, porque eu tenho que pesquisar, eu tenho que buscar ali onde está, né, esses escritos nos livros de Ellen White, né, e tenho ali conseguido ver quantas contradições, quantas frases, quantas visões que Ellen White teve, que sai totalmente fora do que a Bíblia traz para nós, né? Quantas revelações. Ellen White escreveu muito mais do que toda a Bíblia, durante tantos anos que a Bíblia foi escrita. Ellen White escreveu muito mais que isso em pouco tempo de vida. Então, por aí, né, hoje, a gente que já se despertou, a gente consegue ver, né, que tem alguma coisa muito fora do normal em tudo isso. E o tema que eu trouxe hoje para vocês é sobre o selo de Deus, né? Nós, como os ex-adventistas, né, enquanto adventistas, nós criamos que o selo de Deus seria o sábado, né? E para os adventistas, o selo de Deus é o sábado. E eu acho engraçado, eu fico pensando, Senhor, como que eu nunca li isso na Bíblia? Como que eu não li esses versículos? Aonde estavam esses versículos na minha Bíblia? Que eu nunca li, nunca prestei atenção para entender qual realmente é o selo de Deus, né? O que a Bíblia traz como selo de Deus. Mas a gente sabe que cada um tem o seu momento, e no momento certo o Senhor vai despertar aqueles que ainda permanecem lá dentro. Então, nós que já estamos aqui fora, né? A gente precisa entender que cada um tem o seu tempo, o seu processo. A gente não pode deixar de falar, mas também temos que ter esse cuidado, que não são todos que estão preparados para ouvir. É o Espírito Santo que incomoda o coração e no momento certo essas pessoas vão se despertar em nome de Jesus. Por isso, vamos orar por eles, tá bom? Então, eu vou trazer aqui para vocês. Vamos lá. Sábado e o selo da salvação. Deixa eu trazer só aqui para mim. Aí, sábado e o selo da salvação. Isso na visão adventista. E hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou ler vários textos de Ellen White, de alguns livros, e aí depois eu trago somente os versículos, tá? Que eu estava intercalando entre texto e versículo no vídeo anterior. Se você não assistiu, vai lá assistir, que tá muito bom o vídeo, que tá falando sobre a salvação, né? Que Ellen White ela fala que a gente não pode ter certeza da nossa salvação, sendo que a Bíblia, o próprio Jesus, disse muitas vezes que quem tem o Filho tem a vida eterna, né? Então, se a gente crê em Jesus, nós somos salvos, não seremos salvos, né? E aí, então, hoje eu começo aqui no livro Grande Conflito, página 605, e ela diz assim: a guarda do verdadeiro sábado será o grande teste de lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Quando sobrevier a prova final, então se traçará a linha de demarcação entre os que servem a Deus e os que não o servem. Então vamos lá. Vamos meditar um pouquinho nesses trechos de Ellen White. A guarda do verdadeiro sábado. Então será que tem um sábado falso, né?
se é o verdadeiro sábado, e como que é essa guarda? Será que é sobre isso que ela está falando? A guarda correta do sábado, né? Será, então, o sábado, né, a guarda do verdadeiro sábado, será o teste, então, entre você ser leal a Deus ou não. Então, se você é leal a Deus, você tem que guardar o sábado aqui na visão de Ellen White, né? Pois é o ponto, né? É o ponto de verdade especialmente controvertido. E aí que vem um engano também, que eu já falei em outros vídeos, até deixei ali para vocês assistirem lá do canal Teologar, um vídeo onde o pastor ali ele explica que os protestantes, né, os cristãos protestantes, eles não guardam o sábado da mesma forma que a gente guarda, eles não guardam o domingo da mesma forma que a gente guarda o sábado, entendendo que isso é ponto de salvação, entendendo que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque Paulo trouxe na Bíblia que não julguem aqueles que querem guardar tal dia ou outro dia, né? Não julgue esses irmãos que fazem diferença entre dias, que você está livre para você escolher sobre isso, mas que tudo seja para honrar o nome de Deus, né? Então, tem outro vídeo aqui nessa mesma série que eu fiz, acho que é o vídeo sobre o sábado, né? Que Ellen White fala que o sábado foi ali como um muro de separação. Neste vídeo, eu não vou lembrar o nome como eu coloquei ali no canal, mas eu vou deixar o link desse vídeo para você assistir também, tá? Então, o pastor ali ele explica que eles não guardam o sábado ou o domingo como ponto de salvação, que é esse engano que Ellen White tinha, né? Que ela fala que no final dos tempos vai ter o decreto, enfim, toda essa história dela, eu não vou me abrir aqui, porque também tem no canal o vídeo que fala sobre o decreto dominical, enfim. Aí ela continua aqui. Quando sobrevier a prova final, então o sábado vai ser uma prova final entre os leais e os não leais. Essa prova, que é o guarda do sábado, vai traçar uma linha entre os que servem e os que não servem a Deus. Então, você que está me ouvindo e que não guarda o sábado, mas você serve a Deus, você prega o evangelho, você leva pessoas ao conhecimento de Jesus, né? Você faz caridade, você ajuda o próximo, você vai na igreja no domingo. Se você não guarda o sábado, não tem salvação para você, na visão de Ellen White, tá? Então, o teste de lealdade não é você viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, vivendo o evangelho que Cristo pregou. Não. O ponto é você guardar o sábado ou não, ainda que você faça tudo para a honra e glória de Deus, ainda que você esteja fazendo aquilo que agrada o coração de Deus. Não, você não vai estar salvo, porque para estar salvo você precisa estar guardando o sábado e fazendo mais tudo isso, tá? Então, isso é na visão de Ellen White. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 353. Vi que o Santo Sábado é e será o ponto de controvérsia entre o povo de Deus e os incrédulos. É o grande teste que distinguirá o povo de Deus. Também não é isso que distinguirá o povo de Deus. O que vai distinguir entre os que são salvos e os que não são salvos? É a você crer em Jesus como Senhor e Salvador. Aí, aqui a gente vê que o sábado se torna mais importante do que você crer em Jesus. Você guarda o sábado e não crê em Jesus, você vai ser salvo? Nossa, eu gostei dessa ideia de guardar o sábado. Não creio em Jesus, não quero ir na igreja. Não, mas eu quero guardar o sábado, porque olha que delícia, né? Não trabalho no sábado, descanso, tenho comunhão com a minha família. Mas eu não creio em Jesus, mas eu vou guardar o sábado. E aí, o que você me diz? Essa pessoa vai ser salva ou não? Porque ela está guardando o sábado, ela recebeu o selo do sábado. E aí, ela vai ser salva? Então, Ellen White traz o sábado como ponto de diferença entre os que são de Jesus e os que não são.
Agora, a Bíblia, ela traz o quê? Que a diferença entre o povo vai ser o quê? Crer em Jesus como Senhor e Salvador. Aqueles que creem estão salvos, aqueles que não creem não estão salvos. Então, é uma coisa para vocês pensar sobre isso. Evangelismo, página 235. O sábado será a grande pedra de toque de lealdade, porque é o ponto especial da verdade em controvérsia, né? Já falamos um pouquinho sobre isso nos outros escritos. Primeiros Escritos, página 67. Vi que o Santo Sábado é e será o ponto de controvérsia, é o grande teste para o povo de Deus nestes últimos dias. Eu trouxe esse daqui, é bem semelhante também aos outros, mas eu achei interessante esse final aqui, ó. É o grande teste para o povo de Deus nestes últimos dias. Porque Ellen White, né, se você não sabe, ela tinha certeza que Jesus voltaria em sua época, enquanto ela ainda estivesse viva. Então, quando ela fala que o teste é nesses últimos dias, ela está se referindo à época dela, nos últimos dias ali que eles estavam vivendo, porque ela tinha certeza que Jesus voltaria antes dela morrer. Tanto que ela tinha certeza que ela fazia parte dos 144 mil. Então, e ela falava que os 144 mil estariam vivos quando Jesus voltasse. Então, assim, no caso, né, que era o povo da época dela. Esses 144 mil já estava ali, já eram os adventistas da época dela. Então, existem muitas falácias de Ellen White que muitas vezes hoje vocês, adventistas, por não ler o livro dela, por não ir a fundo nos escritos, acaba nem sabendo sobre o que ela falava. Aí pega uma informação aqui, outra ali, e vocês focam só naquilo que vocês querem, né? Mas não vai a fundo para ver quantas coisas que ela escreveu que hoje não faz lógica nenhuma. Aqui é uma carta, carta 98 do ano de 1900. Ela fala assim, ó. Deus concedeu aos homens o sábado como sinal entre ele e eles, como uma prova da fidelidade deles. Os que, na grande crise que está perante nós, depois de receberem iluminação no tocante à lei de Deus, prosseguem desobedecendo e exaltando as leis humanas acima de Deus, e receberão o sinal da besta. Então, aqui ela está falando que o quê? O sábado é um sinal. O sábado, na palavra de Deus, você nunca vai encontrar ali no Velho Testamento como sinal, como selo, sempre como um sinal, mas era um sinal entre Deus e o povo de Israel. Não tem nada a ver com nós hoje. O sábado, quando você vai estudar, ele se cumpriu em Jesus. Jesus, ele é o nosso descanso hoje, tá? Mas isso também tá em outros vídeos, eu não vou ficar para o vídeo não ficar longo, tá bom? Mas, então ela fala aqui, né, que esse vai ser o ponto, novamente, o sábado, o selo, né, na visão dela, e a Bíblia não traz isso, a gente vai ver logo em seguida, tá bom? Vamos lá. Mais um. Testemunhos Seletos, volume 3, página 22. O selo de Deus, aqui ela traz como selo, ó, o selo de Deus vivo é colocado sobre aqueles que guardam conscienciosamente o sábado do Senhor. Então, vamos lá. Se você não guarda o sábado, ou se você guarda o sábado, sem ter a consciência de que é para Deus, você não será selado. Você pode até guardar o sábado, mas se você não tem a consciência de que o sábado é o selo de Deus, mesmo você guardando o sábado, você não vai receber o selo de Deus, tá? Então, se você guarda o sábado porque você gosta, sem a consciência de que isso é o decreto ali para você ser salvo ou não, você não vai ser salvo, tá? Então, o selo de Deus vai ser colocado para aqueles que guardam o sábado conscientemente de que está fazendo aquilo
para receber o selo de Deus. Eu estou guardando o sábado certinho, como a Bíblia manda, como Ellen White manda, e aí então eu vou receber o selo de Deus, porque eu estou consciente de que eu estou guardando o sábado para receber o selo, que isso que vai me garantir a salvação, que isso que vai me garantir a vida eterna. É o selo do sábado, porque eu estou fazendo, eu estou guardando, eu estou cumprindo, então eu vou receber o selo de Deus para a minha salvação. Então não é a morte na cruz, é o eu fazer para receber. Entendeu? Pegou aí? Pegou a chave, como dizem? Então não é o que Cristo fez, é o que eu faço para receber o selo de Deus para a minha salvação. Contra a Bíblia, contra a palavra de Deus. Então agora a gente vai então começar a ler os versículos bíblicos, e o primeiro está em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, e diz assim, ó: nele também vocês, nele quem? Jesus, tá? Se você for ler os versículos anteriores, vai estar falando sobre Jesus. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, qual que é essa palavra da verdade? É o evangelho, é o plano de salvação. Olha lá, ó, o evangelho da salvação, tendo nele crido, qual que é a minha parte nisso? Crer, crer. Então, eu ouvi a palavra, o evangelho da salvação, aquilo que Cristo fez por mim, eu criei nisso, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, eu entendi essa palavra, aí o que acontece? Receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Então, quando eu ouço a mensagem da salvação, eu creio nesta mensagem, creio em Jesus, entendo isso, eu recebo o selo que é o Espírito Santo da promessa. Então, na Bíblia, você vai ver sempre a palavra selo junto com a palavra, com o Espírito Santo, selo Espírito Santo, certo? O Espírito Santo é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Eu amo esse versículo. O que é o penhor? Eu vou lá numa loja e vou penhorar algumas joias que eu tenho e vou falar e vou penhorar, né? E vou falar lá para a pessoa que fez isso para mim. Falar, olha, eu volto buscar essa joia, certo? Enquanto isso fica aqui com você, e eu vou voltar para buscar essa joia, não é isso? Mas então tá guardado lá, certo? Ele tá guardando para mim. Eu penhorei essa joia. E é o que Jesus fala. E Jesus, ele colocou o Espírito Santo, que é o penhor. Jesus fala assim, olha, Espírito Santo, vai lá, habita na Bianca, transforma ela para mim, cuida dela para mim, até eu voltar e poder glorificar ela de forma perfeita para ela viver a eternidade comigo. Então, enquanto isso, o Espírito Santo é o penhor. Ele está em mim, cuidando de mim, me fortalecendo, me ajudando, me moldando para um dia, quando Jesus voltar, cumprir a promessa da segunda vinda, eu estar ali, ó, assegurada pelo Espírito Santo, para então viver eternamente com o meu Salvador. Então, o Espírito Santo é o penhor para o resgate da propriedade que sou eu, a propriedade de Jesus. Hoje eu sou propriedade do meu Salvador e o Espírito Santo tem cuidado de mim até Jesus voltar e poder, então, sermos perfeitos e morarmos no céu com Ele. Efésios 4:30. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Quando você vai ler esse contexto, está falando sobre a fraqueza da carne, né? Que a gente acaba se envolvendo com coisas que não agradam o coração de Deus. E aí ele fala, então não entristeça o Espírito Santo com essas ações ruins, porque o Espírito Santo, vocês foram selados para o dia da redenção. E que dia que é esse?
Qual é o dia da redenção? É o dia da volta de Jesus, aonde nós vamos ser remidos desse mundo de pecado, deste corpo pecaminoso. Então, nós somos selados, a gente já está selado para o fim. Nós já estamos selados para o tempo do fim, para Jesus voltar, se ele voltar. Daqui uma semana eu já estou selada. Não tem outro selo que virá para esse acontecimento. Eu já estou selada. O Espírito Santo é o selo para o dia da redenção. Não tem outra coisa que vai acontecer. Se Jesus voltar daqui 100 anos e eu já tiver morrido, mas eu morri salva, porque eu permaneci no caminho. O Espírito Santo me guardou enquanto eu estive buscando a presença de Deus. Eu já estava selada, eu morri selada pelo Espírito Santo. E eu vou ressuscitar, o meu corpo mortal vai ressuscitar quando Jesus voltar. Né? Então, o selo de Deus, o selo que é o Espírito Santo, ele é para o dia da redenção, para o dia da volta de Jesus, onde ele vai nos redimir deste mundo de pecado. Mais um versículo, 2 Coríntios, capítulo 1, 21, 22. Mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo Jesus e que nos ungiu é Deus. Olha lá. Deus nos ungiu e que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Olha que lindo. Aquele que confirma juntamente com vocês em Cristo. Então, nós somos confirmados em Cristo. E nos ungiu. Quem nos unge é Deus. E Deus também coloca o seu selo em nosso coração. E esse selo é o Espírito Santo. Está falando no versículo. Não tem, gente, um versículo sequer na Bíblia que fala sábado selo. O sábado é o selo. O sábado é o selo. Não tem nenhum versículo que fale isso. Sempre o selo está falando sobre o Espírito Santo. É só você procurar na sua Bíblia. Procura no Google, no ChatGPT, em qualquer lugar. Qualquer lugar, comentário bíblico, em qualquer tipo de Bíblia, você não vai encontrar o sábado como selo. Somente o Espírito Santo. E aqui acho que é o último versículo que tem, que fala assim, ó, Romanos, capítulo 8, versículo 9 e 10. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então aqui está falando, quem tem o Espírito é de Deus. Quem não tem o Espírito não é de Deus. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Então, se eu estou em Cristo, o Espírito Santo habita em mim e eu já não morro mais, o pecado não me condena mais. Por quê? Porque eu já fui justificada pelo Espírito que me dá a vida. É muito lindo compreender tudo isso, é muito lindo a gente ler o contexto bíblico, ler cada versículo, cada palavrinha, cada frase, e você compreender o quão profundo é isso na sua vida. Se eu estou em Cristo, eu sou selada pelo Espírito Santo. O pecado já não me condena mais, porque eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. E o que habita em mim é o Espírito que me dá vida. Pois eu já fui justificada naquela cruz por Cristo. É o Espírito da vida. O Espírito que me alimenta diariamente, que me ajuda, que me transforma. É uma nova vida, uma nova criatura, é uma nova visão de você olhar as coisas com amor, com dedicação, com vontade de fazer.
Mas para isso eu preciso estar em Cristo. Para isso eu preciso aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E aí o Espírito vem e habita em mim, e esse Espírito me dá vida. Gente, é muito profundo entender isso, por isso nós precisamos estudar a palavra de Deus. E aqui, ó, tem mais um. João 6:27. E Jesus falando: trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Trabalhem, busquem aquilo que te dá a vida eterna. Busque aquilo que vai te levar para a vida eterna, né? Não pelo seu esforço, mas pelo buscar a presença de Deus. A gente precisa trabalhar, a gente precisa ter nossos afazeres, ter tempo com a família, a gente precisa da nossa vida social, mas nunca deixe Deus em segundo plano. Nunca deixe Jesus em segundo plano. Nunca deixe de estudar a palavra de Deus. Busque aquilo em primeiro lugar que vai te dar a vida eterna, que é a sua comunhão diária com Cristo, a sua oração, a sua entrega, a sua dependência, a leitura da palavra, entendendo o seu texto, o contexto, entendendo aquilo que Deus quer falar para você. Busque isso em primeiro lugar, porque você já foi selado pelo Espírito Santo e você tem poder para conseguir ter esse tempo de comunhão, basta você querer. O Espírito Santo vai te moldar. Se você está sem tempo, fala: Senhor, eu quero ter tempo, me ajuda a administrar melhor o meu dia, administrar melhor o meu tempo, para que eu tenha tempo para passar com você. O Espírito Santo vai te ajudar, eu tenho certeza, basta você querer. Então, trabalhe, busque aquilo que é para o alto. Trabalhe e busque para aquilo, e o Senhor vai nos sustentando. Claro, continua também seus afazeres, mas em primeiro lugar, coloque o Senhor, porque o Senhor já te confirmou com o selo dele. E isso faz você, então, ter uma vida que glorifique o nome de Deus e busque ter essa vida. Busque diariamente a presença do Espírito para que você tenha essa vida que glorifique a Deus em todas as suas ações, em todas as áreas da sua vida. Tá bom? Espero que mais um vídeo mostrando as contradições de Ellen White sobre o selo, o sábado como selo, como ponto de salvação, e a palavra de Deus trazendo para vocês que o Espírito Santo é o selo. Aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador são selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção. Já estamos selados a partir do momento em que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Amém? Agradeço mais uma vez você por assistir até aqui. Ainda teremos mais vídeos dessa série. Espero que o Senhor tenha falado ao seu coração. Espero que você tenha entendido esse contexto e que o Espírito Santo, que está selado na sua vida, possa confirmar essa palavra no teu coração e possa também te ajudar a caminhar sempre nos caminhos do nosso Salvador. Fiquem com Deus, um abraço e até o próximo vídeo.